Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje eu estou me sentindo de certa forma honrado. São poucas vezes que eu falei isso daqui, porque a gente fala tanto, essa pauta está sendo cada vez mais... Eu vou dar um exemplo daqui a pouco horrível, mas ele é um exemplo sobre essa questão, que é uma bandeira que se levanta, e eu acho muito importante, essa bandeira necessária para a gente poder falar. Samantha Sitnik. Exato. Acertei! Acertou. Ela é candidata a vereadora pelo Acertou. PSD, moradora de Cascavel há mais de 30 anos, filhos, sendo que os três têm espectro autista, o transtorno do espectro autista, e um deles tem a síndrome de Williams. Seja bem-vinda, Samantha Sitnik. Vou chamar só de Samantha, tá? Pode chamar, não tem problema. Muito obrigada. Eu que me sinto honrada de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu vou começar te falando por que eu acho essa pauta tão importante. Eu acho que a nossa sociedade, ela se movimenta de pautas. E eu vou te falar uma coisa, que o exemplo, ele é horrível, porque eu não quero criar uma comparação entre uma coisa ou outra. Mas a eleição passada, em 2020, a bandeira prioritária que se falava todo mundo era a causa animal. E a bandeira que eu sinto nessa é como se fosse assim, a bandeira da vez é o autismo. E eu acho maravilhoso ter você aqui hoje, uma representante que tem uma experiência profunda com relação a isso, envolvida na comunidade, para se falar sobre isso. Por quê? Porque eu quero aprender, para que a gente possa difundir uma mensagem mais verdadeira e mais correta quando se fala. Eu lembro que em algumas questões, eu já te falei isso aqui no off, para você que está assistindo, um dia nós estávamos aqui e a gente cai na falácia de falar assim, o problema do autismo, porque é um vício de linguagem. E não é um problema, é uma condição do autismo. Eu já aprendi isso aqui em torno dos nossos programas. E eu me sinto honrado de poder estar aprendendo. Então, Samantha, eu queria fazer essa introdução inicial e te pegar até um pouco de surpresa com relação a isso, mas vamos lá. A gente vai falar sobre essa pauta. Eu quero muito aprofundar nessa pauta, mas primeiro Perfeito. eu quero conhecer a Samantha. Como é que você chegou até aqui? Então, cheguei até aqui caminhando por pedras, por tropeços, mas sempre levantando a cabeça. Na verdade, venho de uma família que sempre me fez estudar, ler. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu lia dicionário quando eu era criança, adorava. que E eu legal. gosto, uma coisa que eu amo fazer. Curiosidade sobre Samantha. Adoro ler dicionários, né? Eu gosto de entender o significado, a origem das palavras, enfim. E sempre fui da área comercial, estudei em Curitiba, tenho 2 cursos técnicos, tenho graduação em administração, agora estou fazendo graduação em ciência política, né? Então, assim, sou uma pessoa que não gosta de estar parada, eu gosto de estar sempre aprendendo algo diferente, né? E a vida todo dia nos apresenta um desafio, então a gente precisa correr atrás, ainda mais nesse tempo da tecnologia que a gente vive, né? Então, cheguei aqui na bandeira do autismo, como você mesmo citou, por conta dessa caminhada toda, que até a hora em que eu tive os meus filhos, né? Hoje, um com 26, um com 24 e outra com 14, os 3 dentro do espectro autista, e o meu mais velho com uma condição rara, chamada síndrome de Williams. Então, assim, houve um divisor de águas, né? Toda mãe, quando é mãe, é um divisor de águas, mas o meu foi um divisor maior, né? Porque ali eu tive que realmente fazer uma opção também por questões profissionais, abandonei o profissional para poder cuidar principalmente desse filho mais velho. Aí você acaba com a própria necessidade de conhecer, de fazer os tratamentos, de estar acompanhando, você acaba se aprofundando e virando um especialista. E, como isso aconteceu há 20 e poucos anos atrás, nós temos aí também uma grande discrepância entre 25 anos atrás e hoje em relação à questão de informação, da rapidez das informações. Eu busquei muito isso, indo atrás, pesquisando em livros, conversando, indo para fora de Cascavel. O tratamento inicial dele foi fora de Cascavel, porque aqui a gente ainda não tem vamos dizer assim, uma base de especialidades pediátricas mais consistente. Então, eu fui buscar esse tratamento fora, no Pequeno Príncipe. E aí, começou a minha caminhada pelo caminho da pessoa com deficiência, né? Dessas particularidades todas. E que me fez aprender muito, conhecendo também outras mães e outras condições. Essa vivência que eu tenho, né, que eu venho tendo já há mais de 20 anos, trouxe para mim uma experiência que eu acredito que nenhum curso oficial poderia ter me dado, né? A Sim. experiência da vivência, ela realmente é totalmente diferente. A gente fala muito sobre essa pauta, sobre essa condição. A de Williams, eu lembro de ter
eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então eu lembro de ter lido em um livro sei lá, de biologia, provavelmente. Eu lembro de ter lido sobre isso, mas eu não lembro quais eram as... O que é a síndrome de Williams? Então, a síndrome de Williams é uma condição rara, né, que afeta o cromossomo 7. Então, nós temos as cadeias de genes, né? Tem uma continuidade nesses genes. E existe um corte, uma deleção, uma falta, um pedaço do gene do cromossomo, dentro do cromossomo 7, e é justamente o gene que produz a elastina. A elastina é uma proteína que ela é essencial para a formação dos nossos órgãos, para a funcionalidade dos nossos órgãos. Então, em função desse corte, dessa falta, há uma não formação da elastina da forma adequada e vários problemas orgânicos, além da questão comportamental. Associado à deficiência intelectual, aí nós temos síndrome de Williams, pessoas com síndrome de Williams que têm graus diferentes de deficiência intelectual, mas em sua maioria todos têm. A questão cardíaca, ela é muito afetada. 75% dos síndrome de Williams têm algum problema cardíaco, geralmente de intensidade mediana até mais grave. Muitos precisam de intervenção cirúrgica. Tá? Nós temos muitos aí que, infelizmente, acabam indo a óbito por conta da questão cardíaca, entre outras coisas. Ela é conhecida também como a síndrome da hipercalcemia. Por essa disfunção toda, ela faz uma produção excessiva de cálcio. Então, a produção excessiva de cálcio também causa problemas renais graves, né? Pode causar hipertensão das artérias pulmonares, que é uma patologia complicada de você descobrir e acompanhar. Então, essas pessoas precisam de acompanhamento médico por todo o longo da sua vida e de várias especialidades ao mesmo tempo. O que essa síndrome de Williams ela faz? Qual é a condição? Qual é o dia a dia dessa pessoa que tem essa síndrome? Então, ela afeta muito, por falta da elastina, a coordenação motora fina. Tá? Então, são pessoas que vão ter um neurodesenvolvimento mais lento. Em alguns momentos, algumas pessoas não vão conseguir ter um desenvolvimento pleno, então vão ficar com falhas no seu desenvolvimento que vão dar habilidades para elas simples, como pegar um lápis, abrir uma porta. E meu filho tem isso. A gente percebe que o motor fino dele é muito prejudicado. Por isso, a necessidade de um tratamento, de uma intervenção muito cedo, com terapia ocupacional e outras especialidades médicas, para você trabalhar toda essa discrepância que existe no neurodesenvolvimento, né? Então, vai ser uma pessoa, dependendo do grau de deficiência intelectual, que não vai poder se gerir sozinha, ok? Provavelmente também não vai completar os estudos, ou vai completar os estudos de uma forma que vai precisar de muitas adaptações, como foi o caso dele, né? Tem problemas visuais, problemas auditivos, como eu já falei, o cardíaco, o renal. Então, assim, é uma gama de dificuldades, tá? Então, é uma pessoa que vai precisar de um acompanhamento, muito provavelmente não possa, talvez, ir para o mercado de trabalho, ou se for, vai ser de uma forma bastante limitada, tá? Então, isso depende muito mesmo, como eu te falei, da condição da deficiência intelectual. Eu acompanho várias pessoas com síndrome de Williams aí pelo Brasil e pelo mundo, e a gente vê algumas bastante autônomas e outras nem tanto. É muito parecido também com o que acontece na síndrome de Down. A gente vê que tem pessoas com síndrome de Down que são extremamente ativas e independentes, outras nem tanto. Por quê? Perdão. Depende do grau de deficiência intelectual que essa pessoa tenha, certo? Então, assim, quanto antes a gente fizer o diagnóstico e iniciar as intervenções, isso também vai ser, vamos dizer assim, um mecanismo da gente aliviar um pouco. Como ela não tem cura, obviamente que por mais que você trabalhe todos esses aspectos, né, da pessoa, da parte de terapia ocupacional, fisioterapia, fono, físio, enfim, você vai ter discrepâncias, mas você vai aliviar um pouco essas dificuldades. Tá. Eu com relação até à síndrome de Down, eu enxergo da seguinte forma, e aí me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Eu vejo que cada vez existe um mercado de trabalho se abrindo para essas condições, e essas condições, o mercado se abrindo para isso, eu acho maravilhoso, porque Excelente. Porque eu vou falar dessa forma, e me perdoe se eu estiver usando palavras que são erradas, mas dá um tempero diferente. Tem um restaurante, que eu não vou lembrar onde é que é, mas eles fizeram todos os garçons, só colocaram pessoas que têm Alzheimer. Sim.
E aí a pessoa faz o pedido e o pedido você vai ser surpreendido, porque a pessoa esquece o que pediu e ela anota, entendeu? E Sim. tipo assim, é evidente que o Alzheimer é uma coisa que tá num outro patamar, né? Num sim. outro, vamos dizer, num outro campo da saúde, da ciência. Mas eu acho maravilhoso quando você se pensa em negócios para isso, sabe? Porque a integração, ela tem que ser total com relação a isso. Tem que ser no esporte, tem que ser nos negócios, tem que ser na saúde, tem que ser total. Exatamente. Essa é uma bandeira também do nosso trabalho, do meu trabalho há muito tempo, que é a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tá? Obviamente que a gente tem que ter bom senso. Às vezes as pessoas até me olham assim, porque eu sou muito realista, muito pé no chão. Nós vamos fazer de tudo para que a pessoa seja trabalhada, né? Enfim, integrada, inclusa em todos os aspectos, todos os segmentos da sociedade. Mas nós temos que ter o bom senso de que talvez, em alguns momentos, algumas pessoas deste grupo não consigam. E talvez, se eu ficar forçando isso, eu vou trazer mais prejuízo a esta pessoa do que benefícios. Então, vale sempre o bom senso. E o que a gente precisa é ter mecanismos para trabalhar estas pessoas, no sentido de treiná-las e termos também conexões com as empresas, com o próprio mercado de trabalho. Apesar da gente ter lei, né, tanto estadual quanto federal, em que beneficia aquele empregador e que traz essa pessoa para dentro da sua empresa, na prática isso ainda é muito difícil de acontecer. Tá? E eu vejo pelo meu filho, ele está com 26 anos, ele terminou o ensino médio em 2009, com várias adaptações, ele não acompanhou o conteúdo do ensino médio, né? Porque a escrita dele é muito rudimentar, mas pelo computador, ele conversa sobre alguns assuntos determinados, que são hiperfocos também, enfim, aí é uma outra questão, né? outra questão. Mas ele está muito, muito antenado, ele assiste todos os jornais, ele acorda às 5 horas da manhã, assiste hora 1, quando eu acordo às 6 horas, ele já vem me contar o que ele assistiu na hora 1. Que legal. E com muita precisão e fazendo as críticas pertinentes na opinião, na visão dele, sabe? Eu acho isso muito bacana. Mas isso também vai... Nossa, ele é um... Desculpa a expressão que eu vou usar, mas ele é um ser pensante muito mais do que outra pessoa. Com certeza. E porque o discernimento do processo crítico hoje não acontece para todo mundo da sociedade, não. Com certeza não. E eles têm, as pessoas com deficiência têm uma sensibilidade, um olhar diferente. Sim. Então, entra aí essa sensibilidade, uma percepção, às vezes, para detalhes que nós, pessoas típicas, não temos, muitas vezes. E muita sensibilidade. E, às vezes, a gente fica impactado até com as coisas que a gente ouve. Então, todo dia também é um aprendizado para quem convive com essas pessoas. Mas, voltando ao mercado de trabalho, nós não temos lugares para inseri-los, nós não temos lugares para treiná-los. Então, a gente precisa fazer essa conexão. Mercado de trabalho, pessoa com deficiência, alguém que sejam pessoas das áreas afins da saúde, do treinamento. Nós temos terapia, como a terapia ABA, que é uma terapia muito utilizada para pessoas com autismo, que ela é para a independência do autista. E ela também faz as conexões e treinamentos desse autista para a própria empresa e para ele, para que se conectem, sabe? Então, é uma coisa muito nova em países, né, mais desenvolvidos, isso é uma coisa muito comum. Você vê muito a pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho e, às vezes, em cargos até que você fala, não, vou pensar na pessoa com deficiência só como um pacoteiro. Nada contra a pessoa que empacota, muito pelo contrário. Não, trabalho é trabalho. Todo o trabalho, toda a função, ela é essencial para o funcionamento da sociedade. Mas você vê pessoas, às vezes, até com bastante deficiência, ocupando espaços bem importantes. Sim. Mas por quê? Porque ela foi bem trabalhada, ela tem ali uma conexão, toda uma estrutura que ajudou a chegar aonde ela está. Isso a gente precisa fazer. É uma coisa, assim, urgente. E em se tratando de Cascavel, como cidade pujante que é, conectada, eu acho, assim, primordial que a gente pense em projetos nesse sentido. Eu conheço algumas pessoas que já estão no mercado de trabalho, que têm deficiência e, assim, fico maravilhada, adoro. Mas, realmente, são pessoas que também não têm uma condição tão limitante. Então, isso também as ajudou a chegar onde elas estão. Então, sempre o bom senso tem que permear Sim. todas essas atividades, né? Pra gente aprofundar mais, a gente falou bastante sobre essa síndrome do Lewy, eu queria aprofundar um pouco mais agora nesse espectro autista. Assim, como é que funciona? Primeiro, a minha primeira dúvida, o que é o autismo? E eu já gostaria que você já me respondesse, eu vou te fazer 3 perguntas assim, o que é o autismo? Fala, eu tenho um autista de grau 2, de grau 5, de grau... O que é isso? Para que as pessoas possam compreender também o que é esses graus que se falam e se você enxerga dessa forma que existe isso. Uhum. E terceiro, onde hoje essas pessoas com essa condição,
elas têm... Você enxerga que elas têm sido inseridas nisso. E eu vou emendar essas 3 perguntas, porque depois eu tenho uma outra pergunta pra gente poder aprofundar nisso também. Tá certo. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando começa a desenvolver lá, já, começou o início depois da fecundação, já tem um transtorno, já tem uma coisa erradinha ali. Vamos usar bem uma explicação bem simples, assim. E esse transtorno, ele vai afetar principalmente a área da comunicação, da interação social e dos interesses, que ficarão muito específicos. Na verdade, existe ainda uma nuvem de dúvidas e perguntas a respeito do que é o autismo. Um último estudo, assim, o mais robusto, que é do final de 2022, feito na Inglaterra, super recente. atestou que nós temos 134 genes envolvidos no diagnóstico do autismo. Nossa. Então, assim, claro, tem que se aprofundar mais. Não é todo autista que vai ter os 134 genes afetados. Mas quanto cada um tem? Aí entra uma outra questão. A questão genética, a avaliação genética, que é muito importante na composição desse diagnóstico. E isso, né, é uma coisa que tem que ser aprofundada também. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que nós temos? Grau 1, grau 2, igual nível 1, 2 e 3 de suporte. Tá. Então, existe uma falsa ideia que o nível 1 de suporte é um autismo leve. Não é. Porque ele vai ter dificuldades, ele vai ter crises, ele vai ter as comorbidades que qualquer outro autista pode ter. Então, quanto mais alto o nível de suporte, como a própria palavra diz, é o suporte que aquela pessoa vai precisar para conviver em sociedade, para exercer as suas atividades normais, tá? Obviamente que entram aí o que a gente chama de comorbidades. Por quê? Nós temos vários transtornos comportamentais descritos no DSM-5, que é um livro médico onde estão todos os códigos internacionais de doença. No DSM-5 é um código, um compilado dos transtornos comportamentais, tá? Lá nós temos transtorno de ansiedade, transtorno de alimentação, transtorno de TDAH, uma infinidade, eu não vou saber te relatar todos. O que acontece? O autista é uma população, ele é um ser, um indivíduo, que ele tem muito mais chances de acomodar vários transtornos comportamentais ao mesmo tempo do que uma população não autista. E aí reside também uma outra dificuldade. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que vêm sendo tratadas como depressivas, bipolares e outras questões há muitos anos. Poxa, mas eu não me entendo, mas não fecha, eu tomo remédio, mas... Aí ela vai avaliar, de repente, se ela for conduzida, às vezes troca de médico, vai para um outro profissional que faz uma avaliação mais aprofundada, uma varredura nisso tudo, e descobre que ela é autista e que esses transtornos que ela vinha tratando como principais são comorbidades e não a patologia principal, tá? Então, assim, é bastante... Nossa, que maravilhoso. Quer dizer... Que maravilhoso o diagnóstico. Sim, eu entendo. Que maravilhoso o diagnóstico. Sim, e é muito importante a gente discutir tudo isso. Por isso a gente também está tendo essa coisa do boom de diagnósticos. Nós temos aí pessoas que estão sendo tratadas há muito tempo com uma patologia, com uma questão e que, na verdade, aquilo era uma comorbidade. Tá, então você me perguntou dos níveis de suporte. Então, quanto mais alto o nível de suporte, mais suporte essa pessoa vai precisar. Provavelmente ela tem mais comorbidades e de intensidades mais altas, né? Então, por exemplo, ela tem uma depressão, ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem transtorno opositor desafiador, ela tem transtorno alimentar, enfim, uma infinidade, tá? E você me perguntou, perdão, agora eu me perdi na última pergunta. Não, a terceira pergunta é como é que tá se integrando isso hoje dentro dessa sociedade? Porque até então a gente não enxerga, eu tô tentando buscar na minha memória, 10 anos atrás, como é que as pessoas com essa condição eram integradas na sociedade. Sim. E eu enxergo que... Eu vou te dar um exemplo, tá? E me perdoe mais uma vez pelo exemplo horrível. Não, fica à vontade. Eu tenho, de tempos em tempos na minha vida, eu fico pensando assim, cadê o Francisco? Eu vou te contar essa história. O Francisco foi um menino que estudou comigo quando eu tinha... Meu Deus, uns 6, 7 anos. E ele tinha uma condição diferente que eu não sei qual era a condição. Porque como é que a gente chamava lá atrás? Isso nos anos 90. O fulano, me perdoa pela expressão, tá? E você que tá em casa, me perdoa pela expressão, mas era assim que a gente chamava. O fulano é retardado. Não era assim? Além disso, aquela coisa, ele é esquisito, mas é mal educado. E o Francisco, ele tinha uma condição que eu não faço a menor ideia. E aí, de tempos, e o Francisco era muito meu amigo. E de repente ele foi, porque eu não faço ideia do que aconteceu, a família dele tirou ele de lá
e eu mudei de colégio. Então a gente perdeu o contato. Certo. E de tempos em tempos na minha vida eu fico pensando, cadê o Francisco? Por onde anda o Francisco? Uhum. E aí eu dedico as minhas orações pra ele, evidentemente, mas eu fico pensando nisso. Então eu fico pensando aqui, como é que essa pessoa tá se integrando hoje? Porque dar nome às coisas, eu como cidadão, eu acho muito positivo. Quando a gente fala assim, essa pessoa tem a condição do autismo, essa pessoa tem a condição do TDAH, essa Importantíssimo. pessoa tem a condição da síndrome de Williams, essa pessoa aqui, ela tem essa condição. Eu acho maravilhoso quando a gente pastifica, porque a gente começa a compreender nós como sociedade, porque antigamente a gente passava uma régua e falava assim, ó, você é diferente, vai pra lá. Sim. E essas condições eu falo, não, peraí, eu entendi a tua condição e agora a gente vai tentar se adaptar aqui pra poder colocar. Essa é a minha pergunta. Como é que essas pessoas estão se conectando hoje com a sociedade? Dentro desses graus, evidentemente, como é que você consegue hoje? Quais são as oportunidades que o mercado poderia disponibilizar para elas, entendeu? Certo. E eu digo até para você como empresário. Hoje a gente Sim. que tem aqui no nosso escritório, a gente tem mais de 30 empresas conectadas. Como é que a gente faz hoje para colocar uma pessoa que tem essa condição? Porque eu acho que tem trabalho para todo mundo e a nossa sociedade precisa ser movida ao trabalho e a parte da integração é essa. Essa é a pergunta, depois eu vou fazer a outra. Então, historicamente, a gente sabe isso voltando muito lá atrás, que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, ela sempre foi vista como uma pessoa... Desculpe também quem está me assistindo, mas a gente está falando... É uma palavra muito forte. É forte, é pesado, mas uma pessoa errada, estragada, vamos separar. A gente sabe da antiguidade, a gente tem lá, dos tempos bíblicos, quem tinha a lepra era Isso. separado, como se fosse... Poxa, é uma condição, é uma patologia, tem um porquê. Então, assim, a evolução fez a gente buscar, como se diz, e nomear, entender, qualificar cada coisa. Até na Bíblia, as mulheres que menstruavam eram... Isto, exatamente. Eram tratadas como impuras, Isso. né? Então, infelizmente, a gente ainda tem muito disso, dessa questão de separar, mas nós já estamos num patamar muito melhor. Eu vejo de hoje para 25, 26 anos atrás, quando meu filho nasceu, como foi o diagnóstico, inclusive o preconceito dentro da própria família, e que a maioria das mães enfrenta. Seja com os parentes mais próximos ou com os parentes não tão próximos, mas da convivência daquela criança, daquele autista, né? A gente percebe muito isso. Existe uma coisa de dizer, poxa... Mas olha, seu filho é mal educado. Olha, sabe? Como se a pessoa tivesse culpa, se essa é a palavra que eu posso usar, de ter nascido com essa condição. Sim. Tá? Assim como você tem seus olhos mais claros, mas tem um pouco de falta de cabelo aqui, eu tenho falta de cabelo aqui, ou minha orelha é assim, meu nariz é assado, enfim. São diferenças. Então, claro, não é tão simples assim, mas a gente precisa olhar para isso como pessoas que são da sociedade, que tem aí uma questão genética, porque tem uma questão genética envolvida, né? É uma patologia que precisa de apoio, que precisa de uma escola especializada, que precisa de uma equipe multidisciplinar, mas que serão cidadãos de acordo com tudo isso que eu for fazendo, e é por isso importante o poder público ter um olhar muito, muito cuidadoso, muito assim, assertivo, né? E muito comprometido com essa categoria de pessoas, para que elas no futuro tenham sua independência, possam ter um trabalho, né? Enfim, e vivam como uma pessoa que é uma pessoa comum, como qualquer outra que está na sociedade. A gente vê hoje a inserção nas escolas é muito melhor, apesar de que ainda vivemos problemas. Então, nós temos ali na associação que eu presido, que eu ajudei a fundar alguns anos atrás, né? Como é que é o nome da associação? É a AMAC. AMAC. Isso. Nós temos ali uma gama muito grande de crianças de condições mais, vamos dizer assim, financeiras e socioeconômicas mais restritas, tá? E o que a gente percebe? Que essas famílias, quanto menos acesso ela tem aos serviços básicos, mais prejuízo ela vai ter, tá? Então, agora você me perguntou da inserção, a gente tem que olhar de uma forma global, né? A gente precisa dar a todos a mesma condição de que essa criança, logo no início da vida dela, a mãe percebeu que tem alguma coisa, porque as mães estão mais atentas. E as escolas também, porque as nossas crianças estão indo muito cedo para as escolas, para os CMEIs, para as creches, né? Então, quem está lá dentro também tem que ter esse olhar cuidadoso, porque é significativa a diferença da pessoa que faz um diagnóstico antes dos 5 anos do que aquela que faz muito mais tarde. Nós temos uma janela de neurodesenvolvimento até os 5 anos e meio,
que a gente fala que é o boom cerebral. As nossas células neurológicas, nossos neurônios, eles são como verdadeiras explosões, se reproduzindo. Então, esse é um momento certo para você fazer intervenção. Porque depois nós vamos ter uma poda neural, que é aquele corte, uma coisa de autosseleção, em que a gente vai eliminar neurônios que não servem ou que não estão funcionando direito. Então, se a gente deixar tudo muito bagunçado, é como uma caixa, toda bagunçada. Sim. Vamos colocar em dia para você poder usar o que tem ali. Às vezes você nem sabe o que tem dentro daquela caixa, porque tá tanta bagunça que você não consegue enxergar tudo que você tem ao teu dispor. Sim. Então, peguemos o cérebro dessa criança e vamos trabalhar. Então, diagnóstico precoce, intervenção precoce. E aí você vai ter um prognóstico muito melhor. Então, para inserção... Até um programa de apoio, né? De apoio. Não, isso com certeza, é fundamental. Então, como você perguntou da inserção, as escolas estão muito mais conectadas e inserindo melhor. Mas a gente ainda precisa caminhar muito, né? Mercado de trabalho, na sociedade como um todo, tá? Esse ano passado, ano passado e esse ano de 2024 foi feita uma campanha muito bacana aqui pela SIC, no sentido de incluir as empresas também, a empresa amiga do autista. Nós participamos da construção desse projeto desde o ano passado, primeiro trazendo para dentro, bastante dentro dos muros ali das empresas e dos associados da SIC, para os colaboradores. O que é o transtorno do espectro autista? Porque a gente tem que desmistificar aquela coisa. Nossa, mas é louco. Quando você fala, há uns anos atrás você não dizia, eu vou ao psiquiatra. Ah, não, eu não vou, isso é médico de louco. Não, o psiquiatra vai cuidar da sua saúde mental. Sim. Certo? E graças a Deus a gente teve uma abertura dos horizontes das pessoas em relação a isso, né? Mesmo porque depois da pandemia, com tudo que a gente passou, houve também um surto de desestrutura emocional em todo mundo. As pessoas precisaram mais se aproximar disso. Até porque né? se aflorou, né? Essas Exato. questões, essas condições, essas neurocondições, né? Ela se aflorou muito, né? Bastante, bastante. A convivência mais confinada da sociedade fez ela se olhar mais. A sociedade voltou-se para si, né? Para os seus. E acho assim, nada é por acaso. Obviamente que a pandemia foi muito triste, nós estamos com resquícios e vamos viver consequências por muitos anos ainda. Mas ela foi também um divisor de águas, nesse sentido das pessoas se olharem mais para a sua convivência familiar, né, para a sua convivência com seus próximos, enfim. Então, a gente precisa desse tipo de programa. E a SIC, com esse programa, trouxe essa informação para dentro das empresas e depois a gente levou isso para não só atender o cliente autista, mas, o colaborador autista. Todas as empresas hoje têm pelo menos alguém neurodivergente. Não estou falando só do autismo, da neurodivergência como um todo. O TDAH, o TOD, o transtorno de ansiedade, enfim, tá? Alguns outros transtornos também psiquiátricos. O transtorno de ansiedade não é neurodivergência, mas ele é uma comorbidade. Então, todo mundo tem. Então, a gente precisa falar sobre isso. Enquanto a gente não fala, a gente não conhece, e aquilo que é desconhecido causa medo e repulsa. Sim. Então, vamos trazer isso à discussão, falar sobre isso para que as pessoas tenham um entendimento. E aí, tira aquela capa daquele monstro, sabe? Poxa, é assim, é difícil? Mas que bom que eu posso falar sobre isso, né? Então, cada vez mais a gente está vendo a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, nas empresas, nas lojas, né? As lojas se adequando. A gente tem muitas empresas ligam para nós para saber, olha, qual é a legislação, o que eu preciso fazer para atender bem o autista aqui dentro do meu comércio, da minha empresa, como eu vou atender um colaborador autista. E aí, falando da conexão entre os funcionários que você perguntou, né? Nós temos hoje muitas pessoas que são formadas, já tem muitas no mercado de trabalho, que já estavam. Muitas ainda não sabem, outras estão se diagnosticando, buscando, mas aquelas que estão lá nas universidades, fazendo as suas qualificações, também estão tendo apoio. As próprias universidades, nós temos 2 grandes aqui, que têm núcleos de atendimento ao aluno e focados nas neurodivergências, focado nos transtornos comportamentais. Sim, bem bacana isso. E nós atuamos também nisso, porque sempre acaba, nós temos autistas que convivem conosco aí no nosso trabalho, desde crianças muito pequenas até adultos. E pais também, que após o diagnóstico dos filhos, estão fazendo os seus próprios diagnósticos. E aí, o que eu faço? Porque uma coisa eu vou entender o autismo, vou tratar meu filho. Poxa, agora eu entendi minha vida. Então, assim, é como se fosse um alívio para essas pessoas. Mas também é um início,
né? Porque até hoje eu convivi com uma coisa que eu não sabia, eu via que eu tinha dificuldades, mas eu não entendia, eu não aceitava. Poxa, mas agora eu sei, é isso. Então, às vezes vem um luto mais profundo. Poxa, eu sou um ninguém, eu sou um doente. Não, não é. Vamos tirar isso, não é doença. Autismo não é doença. Teve um caso que eu vi de um pai que ele descobriu que a condição que tinha os filhos dele eram dele e ele acabou cometendo suicídio. Sim. E por conta disso. Mas eu acho que explorar no bom sentido esses temas vai dar luz para muita gente, né? Dar uma paz e uma tranquilidade para você falar e para se compreender. Porque eu sinto que a nossa sociedade, ela foi, durante muito tempo, ela foi criado um padrão. Ó, você vai ter 18, você vai casar, depois de casar você vai ter filho, depois de ter filho você tem que comprar sua casa, seu carro, você vai ter isso e aquilo e tal. Então, assim, foi criado esse padrão. E esse padrão, ele te coloca pra quem vive fora do padrão, vai olhar e vai falar assim, deve ter alguma coisa comigo aqui que eu não quero, porque eu não quero me conviver com outra pessoa, sei lá o quê, ou esse tipo de coisa. Então, eu acho que essas questões, elas precisam ser muito exploradas, com certeza. Com certeza. Eu ouço muito rádio CBN, eu ouço muito política e acompanho muito, sempre tem alguma referência a algum estudo, alguma coisa assim. E houve aí uma avaliação da USP, tá? Da USP e de uma outra entidade ligada, eu não vou saber te contar agora de onde foi, mas eu lembro que eu ouvi, falando justamente sobre essa mudança de padrão. E agora, saindo da neurodivergência, sobre essa mudança de padrão, na qual a gente veio anos e décadas aí numa caixinha, 18, casa, né, vai pro exército. Acho que séculos até, exatamente, né? Faz faculdade, sabe, aquela coisa muito engessada. Hoje, a geração das pessoas aí dos 20, dos 30 anos, a prioridade não é comprar o imóvel próprio, não é comprar o carro. Eu me assustei quando eu ouvi os dados, sabe? Eu falei, aí eu comecei a trazer para essas pessoas dessa idade com quem eu convivo, inclusive o meu filho de 23 para 24 anos, que é um autista bem independente, já faz faculdade, dirige, mora sozinho, enfim. Eu falei, é verdade. E se eu pegar o grupinho mais próximo dele, os que eu conheço, realmente a realidade é essa. Então, uma mudança de padrões sociais bastante significativas, né? Vamos falar com a candidata. Aí... né? Porque a gente tem um objetivo aqui, né? Com certeza. É que a gente começa a conversar, é tão gostoso falar sobre esses temas, né? Mas, Samantha, assim, onde é que divide a mãe, e eu tô colocando uma divisão institucional, tá? Ok. Onde é que divide a mãe e a candidata? O que a candidata, com a experiência que a mãe tem, quer entregar para nossa sociedade? Olha... Não é a tua primeira eleição, você estava me contando. Não é minha primeira eleição, foi muito bacana, é uma coisa que eu gostaria de ter feito há muito tempo na minha vida. Como eu cresci numa casa que falava-se muito de política, a gente assistia muito jornal, eu sempre fui muito curiosa, né? E era um dos meus projetos, né? Ingressar na vida pública de alguma forma. Depois, com essa questão, eu tive que dar um basta aí nos meus propósitos profissionais, mas toda essa experiência me trouxe o seguinte questionamento: poxa, do que vale eu ter toda essa experiência assistindo tantas mães com dificuldades até muito maiores do que as minhas, se eu não puder ajudar de alguma forma? Mesmo porque muito antes, esse meu ativismo na área da pessoa com deficiência, ele é remoto aí dos 23, 24 anos, logo depois do diagnóstico ali, do início do processo diagnóstico do meu filho mais velho. E o que acontece? Eu fiquei muitos anos atuando sozinha, sem estar ligada a nenhuma instituição. E as mães, sabendo da minha história, inclusive profissionais da área de saúde, me ligavam pedindo indicação. Olha, o que você acha que eu faço? Olha, estou com uma criança assim. Várias vezes, eu perdi a conta de quantas vezes foram, principalmente da área da pediatria. Então, assim, poxa, eu falei assim, que bom que eu posso ajudar, mas eu não posso ficar só aqui parada e guardando isso para mim. Então, foi aí que eu resolvi fazer um ativismo mais oficial, vamos dizer assim, me juntar com outras mães, fundamos uma instituição. Eu estive numa outra instituição. E o que a gente quer entregar? Toda essa experiência, porque a vivência, ela é tudo. Obviamente que se eu disser para você que eu sei tudo do que se faz dentro da Câmara de Vereadores, eu vou estar mentindo, como qualquer outro candidato que tenha estado aqui nesta cadeira e que não tenha... que ele já seja vereador. Isso, exatamente, que ele já tenha passado por um mandato, né?
Então, assim, o que eu quero trazer é a minha experiência como pessoa, o meu caráter, a minha integridade, o meu comprometimento, a minha disciplina. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e uma pessoa que investiga. Se eu não sei, eu vou tentar entender, eu vou atrás de entender e conhecer para que eu possa fazer o melhor naquele momento e naquela situação. Então, é isso que eu pretendo entregar dentro do meu mandato, caso eu seja eleita. Tá? A experiência como mãe, com certeza, como ativista, e com essa visão que eu tenho do que é a necessidade dessas famílias, desse segmento. Hoje eu tenho muito claro para mim quais são as maiores necessidades dessas mães, na área da educação, na área da saúde, da assistência social e do mercado de trabalho. As nossas mães, praticamente 100% não conseguem trabalhar fora, e eu falo isso por mim. Em muitos momentos você tem que abandonar o seu trabalho. Então, assim, existe aí várias questões, né? A gente entra em várias vertentes. A questão da própria autoestima dessa mulher, que às vezes tem uma carreira, tem uma preparação, tem um pequeno negócio e ela tem que abandonar. A falta da renda por esse abandono. O que a falta dessa renda vai impactar nesse orçamento, nessa casa, nessa família? Né? Mesmo porque o acompanhamento para a pessoa autista é extremamente caro e ele é praticamente ad eternum. Obviamente que tem a ver também com os graus de comprometimento, né, de suporte que essa pessoa precisa. Mas é um indivíduo que vai precisar de algum jeito, ou de uma psicoterapia, de um medicamento psicoativo, alguma coisa assim, até mais para frente na sua vida. Então, são impactos que começam lá no diagnóstico e vão se arrastar por todo sempre. Então, todo esse acompanhamento, toda essa vivência, eu vou conseguir, através dos projetos e ideias que eu tenho, trazer para tentar amenizar um pouco isso, né? Pensando no mercado de trabalho dessas mães, pensando no mercado de trabalho desses autistas, tá? Conexões com as escolas, a gente tem muitas possibilidades de conexões não só com o próprio executivo de Cascavel, né, do município, mas com o executivo legislativo do estado do Paraná e até da federação. Sim. Tá? Uma coisa, eu sempre falo isso nas minhas falas, pelo que eu tenho visto e eu tenho aprendido, que eu divido assim, ó, no 100% da atuação de um mandato, 50% se divide em verbas e legislação, porque o legislador ou mesmo o prefeito, o governador, ele vai se deparar com os limites de verba e os limites legais, mas os outros 50% são boa vontade política. É você levantar da sua cadeirinha e ir lá buscar, conversar, dialogar e falar, olha, eu tenho esta situação. E outra, eu não tenho vergonha nenhuma de, se eu avaliar que existe um projeto longe de mim que esteja funcionando, de que eu traga ele para cá. Não é questão, vou lá e vou copiar e vou dizer que é meu. Não, a gente tem que saber olhar e, poxa, aquilo está dando certo, está funcionando. Por que também criar um monte de legislação que a gente sabe, no fundo, que não vai funcionar e que não vai sair do papel? Nós temos que trabalhar dentro daquilo que é factível, daquilo que é possível e daquilo que realmente é necessário. Sim. Fazer um projeto que não vai melhorar, não vai impactar positivamente na vida da minha comunidade, vai dizer que eu fiz um projeto? Não. Então, assim, claro, os mandatos são feitos de projetos, os mandatos dos vereadores especificamente, né? Precisamos, mas a gente tem que ouvir a comunidade e tem que ir lá fazer, escrever, alinhar dentro daquilo que seja benefício para a comunidade. E não simplesmente para dizer, olha, eu fiz um projeto, tá? Então, ouvir a comunidade é muito importante. É uma das minhas ideias, os meus pretensas ideias, né? Estar nos bairros, pelo menos um bairro por semana. Fazer um sábado nos bairros. Aí você tem as conexões com aqueles que são os coordenadores dos bairros, os presidentes dos bairros. E essa conexão, ela não tem que acontecer... Para poder entender a demanda daquele bairro específico. E o que acontece? Que a gente ouve muito agora durante a campanha. Só aparece aqui durante a campanha. Claro, agora durante a campanha eu vou lá, vou me apresentar para quem não me conhece, vou fazer as conexões e vou ouvir. Porque daí eu já estou montando aquilo que será o meu plano de mandato. Certo? Já tenho algumas coisas aqui, mas a gente vai adicionando aquilo que a comunidade traz. Entendi. Porque aquilo que ele vive é o que realmente é necessário. É quem está lá na outra ponta, vivenciando, que sabe me dizer, olha, eu preciso disto aqui, eu preciso desta escola. Olha, essa escola não tem uma biblioteca. Esses dias eu vi de uma família, de uma criança até, porque eu falo muito com as crianças, eu tenho uma conexão muito forte com as crianças, e todas as casas que eu visito que tem criança, eu falo, eu quero fazer um combinado com você. Você vai prometer para mim que você vai na biblioteca dessa escola e vai pegar um livro. Algumas arregalam os olhos, mas não, tia, lá só tem uns livros para as atividades. Eu falei, mas vai, pega, explora a sua biblioteca, traz um livro para casa. Tá? Então, assim, eu tenho feito muito essa conexão.
E essa criança me falou, mas não tem quase livro na minha biblioteca. Eu até já anotei, já sei onde é e tal. E a gente sabe, obviamente que eu não estou criticando aqui a Secretaria de Educação, nem o Poder Público, porque a gente sabe que é uma construção. E como eu te falei anteriormente, depende da verba e da legislação, mas a gente pode desenvolver projetos, trazer empresas parceiras, trazer... Eu tenho uma ideia, né, para essas bibliotecas. Opa, então junto. Eu sou, assim como você, eu gosto muito de ler. Eu gostava muito das bibliotecas dos colégios, eu lia bastante quando era criança, isso foi uma questão muito fácil para mim, até hoje eu leio bastante. Leio menos do que eu gostaria por conta do trabalho, mas leio ainda, né? Hoje nós temos uma biblioteca, aqui do lado do escritório aqui, inclusive, que ela é pouco utilizada. Se você passar ali na frente, você sempre vai perceber que ela é mais vazia, ela não é um negócio que está cheia. E eu acho que poderia existir uma parceria entre a Biblioteca Municipal de Cascavel e as bibliotecas dos colégios municipais, para que haja uma transição desses livros e eles transacionem, ou eles passem de uma biblioteca... Transitem, isso, obrigado. De nada. Transitem pelas bibliotecas para que não ser a biblioteca municipal não seja apenas um espaço físico aqui, que ela tenha várias filiais em todos os colégios municipais, e dá para fazer inclusive uma parceria com o governo do estado para que todos os colégios estaduais tenham esses livros, tenham essas bibliotecas. Se já existe esse projeto, maravilhoso, a gente precisa aprofundar e dar propaganda para isso, porque eu não sabia que existia, tá bom? Não, já existe esse projeto. Concordando com você, é uma das minhas ideias. Eu moro aqui atrás da prefeitura, né, da antiga prefeitura, da biblioteca. E eu frequento, às vezes, até esses dias a minha filha falou, nós temos um livro para devolver e tal. Mãe. Falei, agora vai ter que esperar uns dias. Mas, enfim, o que acontece? A gente não vê, parece que é uma coisa ali... Não me entendam mal também, não é uma crítica ofensiva, mas o que a gente pode fazer para... Vamos fazer essa biblioteca ebulir, a gente precisa ver gente ali, a gente não vê. Sim. A gente vê alguns projetos, algumas coisas acontecendo aí no período de férias, muito bom. Mas isso tem que ser sempre. Por que não fazer aí feiras literárias? Nós temos ali no entorno da biblioteca aquela pracinha ali que é Nossa, maravilhosa. Maravilhosa ali, que dá de frente para o Colégio Marista, né? Por que a gente não aproveitar esse espaço, fazer uma feira literária mensal? Ou, vamos dizer, começamos com uma feira literária a cada 6 meses, né? Podendo trazer artistas, escritores da região. Então, assim, tem muita coisa a ser construída. É a boa vontade política. E a gente ouvir, porque a minha ideia pode ser muito boa, mas tem alguém, às vezes, com uma ideia até melhor. Vamos ouvir, vamos acatar, vamos colocar isso no papel e tentar tirar do papel e fazer ação. Às vezes eu falo pra minha esposa, eu falo assim, a gente viaja e a gente vai conhecer todos os museus que tem nas cidades. Uma delícia, né? E quantas vezes a gente foi no museu aqui? E tem um museu. Tem um museu aqui, tem um museu lá no Teatro Municipal. Que é maravilhoso também. Maravilhoso também, que eu já fui lá algumas vezes, mas a gente não visita, a gente não tem esse costume de visitar. Exatamente. Pra gente ir pra uma linha, você trouxe várias pautas aqui, evidente, mas eu queria partir até pra gente ir pra um final, eu faço uma pergunta pra todo mundo. Se você tivesse a oportunidade de mudar qualquer coisa em Cascavel, o que você mudaria? O que eu mudaria em Cascavel? Eu, com certeza, faria uma proximidade maior desses gabinetes dos vereadores nos bairros, como eu já te falei, ouvindo. A gente sabe que tem visita das escolas, mas aí são as escolas municipais. O que eu percebo? Às vezes existe um lapso ali, um hiato de comunicação entre as ações da prefeitura, de toda a administração e a população, até com relação à parte cultural. Então, eu acredito que eu mudaria isso, faria uma conexão melhor entre o indivíduo, o cidadão cascavelense e algumas áreas, eu acredito, da administração, que tem essa falha de comunicação, em que o cidadão se sinta mais próximo e possa dar ideias, como nós estamos fazendo aqui, né? Então, tem muitas pessoas querendo dar ideias, inclusive atuar. E uma parceria também com essas comunidades dos bairros, que são comunidades muito comprometidas, pintar escolas, organizar, fazer arborização. Trazer a comunidade para cuidar daquilo lá. Isso, precisamos fazer isso. Não que a comunidade não cuide, não quero aqui fazer desmerecimento a quem quer que seja, mas a gente percebe ainda na população de uma forma geral, isso não é só Cascavel, eu vejo na população brasileira, uma coisa de não ter um cuidado com o seu próprio patrimônio. Esses dias a gente assistiu uma semana do ônibus elétrico
transitando, já tinha uma pessoa fazendo dentro, cometeu, estragou, quebrou alguma coisa, não me lembro exatamente como foi, a câmera pegou, enfim. Então, assim, vamos fazer essa pessoa, vamos conscientizar essas pessoas que esse bem público é de todos, é o dinheiro dela que está ali. É o dinheiro dela que paga também o meu salário. Então, eu também tenho que prestar contas, né? Então, assim, é uma via de várias mãos. Sim. Não é uma coisa assim, só de eu... Ah, não, o poder público tem que fazer e tem que ficar ali. E se eu estragar, ele vai lá e conserta. Não! Todos temos que cuidar. Então, mas isso se faz com educação. Sim. Se faz com conversa, com diálogo. Então, mais veementemente essa educação, entende? De uma forma, não que eu vou impor, nada impositivo, mas que as pessoas compreendam. A partir do momento que as pessoas compreenderem isso, isso vai se tornar hábito. E a gente não vai mais precisar, inclusive, fazer tanta vigilância, porque é uma coisa que as pessoas vão entender. Poxa, isso aqui é meu também, certo? É isso aí. Tá? Samantha, eu queria te falar, antes da gente ir pra linha, normalmente a gente abre pra pedir o voto, né? E eu já vou passar isso pra você, mas eu queria te dizer duas coisas. A primeira é que eu tenho, uma das nossas empresas aqui do grupo é uma escola profissionalizante. E eu gostaria muito de te apresentar a escola para que a gente pudesse criar essas parcerias para as pessoas que têm essa condição do neurodesenvolvimento. Para a gente pensar em ações, mas pensar mais para o mercado de trabalho, voltado ao mercado de trabalho, porque é uma escola profissionalizante. Excelente. Né? Que a gente consiga pensar e se conectar nisso. Com tá? certeza, positivo, muito bom. Essas são as duas questões, né? Que a gente tem uma escola e que a gente gostaria muito de conectar. Para encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera e olhasse para o teu eleitor e pedisse o voto para o teu eleitor. Com certeza. Então, eu estou aqui, nesse momento, eu acredito que você tenha ouvido a minha conversa, é um pouco daquilo que é a Samantha, uma pessoa disciplinada, íntegra, comprometida e que entende os seus limites também, entende que não pode prometer coisas que não estão sob a sua alçada. A gente tem que ser muito coerente, eu sou uma pessoa muito coerente e tenho certeza que com todos esses atributos e toda a experiência que eu adquiri ao longo desses anos como pessoa, mãe de pessoa com deficiência, acredito que eu seja hoje a pessoa mais qualificada também para lutar pela pessoa com deficiência e pelo autista, que o autismo é uma deficiência, tá? E levar todas essas ideias junto com a população, junto com você que me assiste, para dentro da Câmara e poder exercer um mandato transparente, entrar e sair de mãos limpas. Eu peço o seu voto de confiança. Meu número é 55111. Muito obrigada. Obrigado, Samantha. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por nos ensinar tanto a nós e a toda a nossa audiência aqui que assiste o programa. E eu realmente espero, do fundo do coração, que você consiga a sua vaga. Por dois motivos. Muito obrigada. Primeiro porque a gente precisa de pessoas que estão vivenciando e que sejam voz, mas que estão vivenciando. E segundo, que a gente precisa de mais mulheres na Câmara de Vereadores, né? Concordo. Esse até foi um ponto que eu não falei, mas isso é uma coisa notória, pública e notória, uma cidade do nosso tamanho. Nós temos hoje somente 2 vereadoras, tá? Nós precisamos equilibrar um pouco, já que a mulher brasileira hoje, ela administra, inclusive financeiramente, mais de 50% dos lares brasileiros. É isso aí. Muito Espero obrigada. realmente ver que você chegue lá. Muito obrigada. Obrigado. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.